Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guarda minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes torcer? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Esse Evangelho é uma continuidade do Evangelho de ontem. E nós vemos mais uma vez Jesus dialogando com os judeus e dizendo algo muito importante: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque os próprios judeus não compreenderam, até disseram que Abraão morreu, os profetas morreram, como é que Jesus não morreria? Aliás, o próprio Jesus assumiu a nossa morte passando pela cruz. Então, o que isso significa? Vamos entender um pouquinho a nossa história da salvação, vamos entender um pouquinho a queda dos homens que perderam aquela santidade originária de Deus que nós tínhamos e decaímos, e por isso entrou a morte. Quando entrou o pecado na humanidade, entrou a morte. E é por causa do pecado que nós morremos. O salário do pecado é a morte, nos diz São Paulo em uma das suas cartas. Então Deus não é autor da morte nem quer a morte. E como diz Santo Irineu, a glória de Deus é o homem vivo. É a vida em Deus. Porém, a teologia nos ensina, os estudos bíblicos, que existe uma primeira morte, que é a morte corporal. São Francisco também falava da morte corporal, da irmã morte corporal, que é consequência do pecado. Por essa todos nós passaremos, porque toda a humanidade foi afetada pelo pecado. E o Cristo só assumiu a morte para poder nos tirar da morte, nos resgatar da morte, nos tirar de onde nós estávamos, na morte. Por isso ele precisou assumir a morte. Agora, a morte corporal, que é a primeira morte, fruto do pecado, ela não nos condena. Essa morte corporal, fruto do pecado, já está, em primeiro lugar, redimida por Cristo. Cristo ressuscitou. Agora, existe uma segunda morte, a morte eterna. A morte definitiva, que nós chamamos de inferno, que é o eterno afastamento de Deus, o eterno banimento da sua presença.
Essa é a morte definitiva. Inclusive, na Sagrada Escritura é falado da segunda morte. E esta morte, ela significa dizer que nós estaremos condenados. E como é que se cai nessa morte? Essa morte ainda é também consequência do pecado. Mas ela é consequência do pecado à medida em que eu me obstino nele. Ela é consequência do pecado à medida que, durante a minha vida nesta terra, eu escolho viver no pecado e permaneço no pecado, não me arrependo, não busco me converter ou pelo menos me deixar converter, né? Então, a segunda morte, ela é fruto da vida que levamos, das escolhas que fazemos, de termos nos afastado já nessa vida de Deus. E aí, quando passarmos pela primeira morte, diante de Deus, no nosso julgamento, o que vai nos condenar não é Deus, mas somos nós mesmos pelas escolhas que fizemos, ou de nos aproximarmos de Deus, ou de termos nos afastado ao longo da vida de Deus. E é dessa morte que Jesus está falando. Se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Vai passar pela morte corporal, sim, mas a partir daí já terá a vida eterna. Porque quem guarda a palavra dele, quem está com ele, quem vive a fé nele, quem pratica essa fé, quem cultiva essa correspondência de amor a Deus, quem vivencia esta fé, está ligado a Deus. E durante toda a sua vida, aproximou-se de Deus, aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu, através da igreja, através do evangelho, através dos sacramentos, através da confissão, através da Eucaristia, através dos seus ensinamentos que nos ensinam a amar, a perdoar, a fazer o bem, a sermos justos, a sermos honestos, a sermos bons. Aproveitou essas oportunidades e se aproximou de Deus. Por isso, guardou a palavra de Deus. Deixou essa palavra conduzir a sua vida, influenciar na sua vida, nas suas atitudes e escolhas. Esse não passará pela segunda morte. Esse ressuscitará com Cristo para a vida eterna e participará da vida divina em Deus. Portanto, participará daquele projeto original de Deus que será plenamente restabelecido. Agora, meu irmão, minha irmã, nós precisamos levar a sério esse aviso de Cristo. Se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Então nos esforcemos para guardar a palavra de Deus, ou seja, para alimentá-la no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que ela influencie no nosso dia a dia. Porque vamos voltar novamente àquilo que eu estava falando nessa homilia. O conceito de céu, que nós temos nós falamos céu de uma maneira assim, muito simples, às vezes pode conotar que céu é uma coisa infantil, de criança. Mas na verdade o conceito de céu, ele é um conceito mais profundo do que só falar vou para o céu. O céu é estar junto de Deus. O céu é eterna bem-aventurança. O céu é participar da vida divina. O céu é ser eternamente feliz com Deus. E aqui está. O céu já começa aqui na terra, de forma imperfeita. Porque se o conceito de céu é estar junto de Deus, se eu estou junto dele aqui na terra, eu já estou, de certa forma,
experimentando as realidades do céu nesta terra através da vida que eu levo. Ainda mesclada com dificuldades, com dores e sofrimentos, porém, à medida em que eu me aproximo de Deus, eu já começo a vivenciar o meu céu. E essa minha escolha de acolher a palavra de Deus, de acolher a vontade de Deus na minha vida, deixar essa vontade de Deus me conduzir, vai fazendo com que eu vá entrando neste céu, com que eu vá como que participando desse céu, já aqui na terra. E quando morrer, Deus confirmará as escolhas que eu fiz a vida inteira. Se eu escolhi estar com Ele, então eu vou estar com Ele na eternidade. E qual é o conceito de inferno? Ora, é o contrário. Porque também o conceito de inferno poderia conotar uma coisa infantil, está querendo meter medo. Não. O conceito de inferno é esse. É distanciamento de Deus. Portanto, o inferno é o eterno distanciamento de Deus, que vai queimar, que vai consumir como fogo, que vai dar uma angústia eterna, uma angústia que não cessará, porque aquela alma que foi feita para estar com Deus não vai poder estar com Ele. E por isso vai consumir a pessoa eternamente. É um sofrimento eterno que nunca mais vai passar. E que a pessoa banida da presença de Deus, sem a perspectiva de retornar para Ele, vai sofrer, vai se angustiar eternamente. Esse será o inferno. E também, da mesma maneira como o céu, o inferno começa aqui. O inferno não é aqui, mas ele começa aqui com as escolhas que eu faço. Porque se eu escolho as coisas mundanas e só vivo para as coisas mundanas e não ligo para Deus e me afasto de Deus nesta vida, aqui está começando o meu inferno. E quando eu morrer, no dia que Deus quiser, no dia que isso acontecer, a gente espera sempre naturalmente, Deus só vai confirmar a tua escolha. Se você se afastou, então você passará para a segunda morte, que é a morte definitiva. O eterno banimento da presença de Deus, porque você mesmo, ao longo da sua vida, se auto-baniu, se auto-excluiu, não quis ter parte com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, levemos a sério o conselho de Jesus neste Evangelho. Se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Guardemos a sua palavra. Nos aproximemos dele. Levemos a sério a vivência da nossa fé, como correspondência de amor, para que nós, naquele dia derradeiro, ouçamos como diz no Evangelho: vinde benditos de meu Pai, vinde tomar posse do meu reino, que foi preparado para vós. Deus nos abençoe e que a nossa vida, no nosso dia a dia, seja essa constante busca de Deus, esse viver com os pés no chão, vivendo as realidades do dia a dia, enfrentando elas, mas sempre a partir de Deus, sempre com Deus, sempre para Deus, sempre em função de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.